Estamos dando início a mais um encontro de estudos sobre o Espiritismo na codificação de nosso amado Allan Kardec, aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, também com nossos amados mentores, nosso fundador Deolindo Amorim, nosso presidente de honra Jorge Andréa. Agradecendo-te, Jesus, nesta hora sublime em que buscamos o teu coração e a tua mente, para darmos continuidade aos nossos estudos aqui no ICEB. Nós te rogamos, Mestre, recebas a nossa gratidão por tudo que temos recebido de ti. Ainda te rogamos, Jesus, continues a nos abençoar os esforços sinceros na seara do teu Evangelho. Também te rogamos, Jesus, continues a fazer verter por sobre o ICEB, nossos mentores, nossos expositores, todos os que estejam direta ou indiretamente ligados à continuidade do ICEB em ambos os planos de existência. Nós te rogamos, portanto, Mestre, e te agradecemos as bênçãos que certamente estás renovando por sobre o nosso encontro aqui, para estudarmos o teu Evangelho, o Espiritismo, com a tua paz e a tua luz, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Nós estamos, então, recebendo o nosso Luciano Klein Filho, que é professor licenciado em História, é pós-graduado em História, sobre questões teóricas e metodológicas, é presidente da Federação Espírita do Ceará, presidente do Memorial Bezerra de Menezes em Fortaleza, Ceará, diretor do Instituto do Ceará Histórico, Geográfico e Antropológico, pesquisador renovado, com atuação nas áreas de recuperar e preservar a memória do Espiritismo no estado do Ceará. É escritor, tem, dentre outras obras, Viana de Carvalho, O Tribuno de Icó, Memórias do Espiritismo no Ceará, Bezerra de Menezes, Fotos e Documentos, O Casarão do Outeiro, Memórias e Ilustrações, álbum de fotografias do Colégio Militar. Lançou em 2022, pela Federação Espírita do Estado do Ceará, em Fortaleza, o livro com quase 1.200 páginas, que sintetiza pelo menos 30 anos de estudos e pesquisas sobre o cearense Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo e sua missão, com textos, fotos inéditas de Bezerra, o socorro por ele prestado, os motivos que o levaram a escrever sobre a loucura, etc. Luciano Klein Filho fundou também o Centro de Memória de Viana de Carvalho. Mais uma vez, Luciano Klein Filho, o ICEB está agradecido pela sua presença aqui para nos falar, hoje, para nos falar sobre Bezerra de Menezes, paradigma do homem de bem. Deus te abençoe, somos todos ouvidos. Muito obrigado, Nádia, querida. Queremos agradecer ao gentil convite que nos foi feito pelos que fazem a família do ICEB. Uma saudação bem especial, afetuosa, e saudando esse companheiro, saúdo a todos os irmãos que nos acompanham através desta live. Meu querido amigo César Reis, sinto sempre uma emoção muito grande, porque é uma pessoa que marcou indelevelmente a minha trajetória de quase 40 anos de espiritismo. Comecei muito novo, aos 21 anos, e ele sempre foi uma pessoa muito presente e um dos responsáveis também pelo amor que nós passamos a cada vez mais nutrir pelo doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, para nossa alegria, nosso ilustre conterrâneo. Mas queríamos inicialmente dizer a todos que realmente já são praticamente 3 décadas de buscas, de informes,
de novos documentos a respeito da vida de Bezerra de Menezes. Sempre quando nos perguntam a razão dessa pesquisa longeva, claro que nós somos também aficionados por Viana de Carvalho, dois ilustres conterrâneos, que, aliás, neste ano, a Nádia também, assim como o Coronel César Reis, gosta muito de Viana de Carvalho. No dia 10 de dezembro, próximo, estaremos celebrando os 150 anos do seu nascimento. Então, sempre que respondemos, dizemos que essa pesquisa paciente, demorada, que empreendemos, como historiador por ofício, lecionamos no Colégio Militar durante 30 anos e, durante esse tempo, nós aproveitamos as horas vagas para irmos às bibliotecas e percorrermos todo o país, garimpando informes que nos pudessem melhormente ensejar, conhecer um pouco mais a vida de Bezerra de Menezes. E isso é resultado do nosso amor. Somos egressos do movimento de juventudes espíritas, fizemos parte durante 4 anos da Mocidade Espírita Joana de Ângeles, aqui em Fortaleza. Foi quando, em 1987, travamos contato por primeira vez com a biografia de Bezerra de Menezes, 2 anos após nos iniciarmos no Espiritismo, e também naquele mesmo ano, no Colégio Militar, onde mais tarde iríamos lecionar, uma dessas curiosas, aspas, coincidência do destino, nós fomos cantar, éramos do grupo musical da Mocidade Espírita Joana de Anjos, para Divaldo Franco, que foi fazer uma palestra naquela ocasião, no mês de agosto, em homenagem a Bezerra de Menezes. E a partir da narrativa de Divaldo, ficamos vivamente impressionados e apaixonados por Bezerra de Menezes. De lá para cá, nunca mais deixamos de pensar nele um dia sequer, através das pesquisas, dos informes que nós temos obtido pacientemente, porque o trabalho do pesquisador, Nádia, é um pouco ainda de cavaleiro solitário. É um trabalho que, infelizmente, nem todos reconhecem, não que se busque o reconhecimento, mas nem sempre há o incentivo devido a esse trabalho. Isso, de uma forma geral, não só em relação ao nosso movimento espírita, mas em relação a outros campos, a outros ramos do conhecimento e dos saberes humanos da nossa sociedade. Mas o fato é que nós começamos a fazer essa pesquisa, lemos tudo quanto existia a respeito de Bezerra de Menezes e constatamos que, embora obras respeitáveis já publicadas, faltava uma obra que nos permitisse conhecer mais a fundo, fazendo uma abordagem mais pormenorizada acerca da vida de Bezerra de Menezes. E por um sentimento, portanto, de amor e de gratidão a esse espírito, pelo fato de dizermos sempre ele foi responsável por salvar e guardando sempre no escrime do coração, um de meus filhos, um problema grave que aconteceu quando ele era bebê, hoje está com 20 anos, se refere sempre ao doutor Bezerra de Menezes como vovô Bezerra, tamanho carinho, o amor e gratidão também que ele nutre por esse ser incomparável. Então, nós começamos a fazer uma pesquisa e observamos que nas biografias escritas até então, havia informações, mas precisávamos checar algumas delas. Queríamos, como historiador, fazer uma análise para que pudéssemos melhor entender Bezerra de Menezes, daí o título da obra, como um homem de seu tempo, um homem que viveu no momento de transição, de transformação da nossa sociedade nacional, que foi o segundo reinado, o Brasil oitocentista, na fase mais extraordinária de transformações, inclusive econômicas, pelas quais passou o Brasil, ao tempo daquele governante que, sinceramente, como historiador, considero o maior governante da história do Brasil de todos os tempos, até porque teve uma atuação longeva, que foi o imperador Pedro II, que governou esse país de 1840 até o advento da República, no dia 15 de novembro de 1889. Então, nós começamos a pesquisar a respeito da vida de Bezerra de Menezes, e como nós gostamos muito de documentos e trabalhamos também muito com fontes imagéticas, nós constatávamos que, por exemplo, sobre Chico Xavier, que viveu recentemente, até 2002, nós tínhamos e temos um material muito farto em termos fotográficos e até cinematográficos. E em relação a Bezerra de Menezes, pouca coisa havia. Havia muitos sinões, havia muitas
interrogações a respeito da sua trajetória, da sua vida e no que imaginamos que iríamos encontrar, o que nós encontramos. E dizemos sempre, lembrando um amigo que hoje já se encontra domiciliado no mundo espiritual, um grande pesquisador, Eduardo Carvalho Monteiro, de São Paulo, ele costumava dizer que quando nós entramos na faixa mental do pesquisado, quando nos dispomos a ir no seu encalço, impressionantemente, queridos, muitas informações vão aparecendo de forma extraordinária. Você fica assim, poxa, se eu tivesse, digo sempre, alguma dúvida em quase 40 anos de espiritismo a respeito da imortalidade da alma, da possibilidade do diálogo entre as duas dimensões existenciais, essas dúvidas teriam sido irrefragavelmente dirimidas, confesso-lhes, a partir dessas buscas que nós fizemos. Nem tanto pelas reuniões mediúnicas, que já participamos e ainda participamos nos dias atuais, mas exatamente pelos achados. De repente você vai, recebe uma intuição, encontra um registro de óbito de um filho do Dr. Bezerra de Menezes, só para vocês terem uma ideia. O filho mais velho do Dr. Bezerra de Menezes, primogênito, que pouca gente sabia do seu nome, e que ele foi, inclusive, depois nós descobrimos, aquele filho que irá ser alvo de uma perseguição espiritual, vai ter um problema grave de influenciação mediúnica, um problema grave, obsessivo, e também com implicações em nível psiquiátricos, vai ser o primogênito, que nós descobrimos que não era, ao contrário do que alguns diziam, o Antônio, que na verdade será o segundo filho, mas era o Adolfo Júnior Bezerra, o Adolfo Bezerra de Menezes Júnior, era esse o seu nome. Até achei estranha a palavra Júnior, porque normalmente era filho, mas era Júnior mesmo. E esse menino, que nasceu em 1860, em janeiro daquele ano, ele irá desencarnar aos 39 anos, pouco tempo antes do Dr. Bezerra de Menezes, em janeiro de 1899. Nós fechamos a relação de todos os filhos, era algo também que nós perseguimos, porque algumas biografias, quando nós começamos a pesquisar, diziam que ele tinha tido 7 filhos dois do primeiro casamento e 7 do segundo casamento. Ele se casou primeiramente com Dona Maria Cândida de Lacerda Prego, e vai passar a adotar o sobrenome Bezerra de Menezes, que vai desencarnar prematuramente aos 19 anos, em 1863, deixando-lhe 2 filhinhos pequenos, exatamente o Adolfo e o Antônio, e vai se consorciar pela segunda vez com a irmã materna da primeira. Esse fato nós conhecemos. O interessante é que nós não sabíamos, o doutor Bezerra de Menezes, Nádia, ele era um pai diferente dos pais oitocentistas, que normalmente, pela questão educacional, o pai tinha que manter uma certa distância, o doutor Bezerra não. Tanto com as esposas, quanto em relação aos filhos, era um pai extremamente latino, ele era muito tátil, ele era muito afetuoso. Aquele pai que roçava a barba espessa nos pescoços dos filhos para fazê-los gargalhar, aquele pai que falava fininho, fininho, aquele pai que punha apelidos em todos os filhos e nas esposas. A primeira esposa ele chamava de Mariquinhas, a segunda, que será a irmã materna da primeira, Cândida Augusta Bezerra de Menezes, ele chamava de Dodoca. Os filhos, por exemplo, a Ernestina, uma delas, das moças, ele chamava de Zizinha. A Maria Cândida, que era a mais velha do segundo casamento, ele chamava de Sinhazinha. Havia um rapaz chamado Otávio, que ele chamava de Barão. O José Rodrigues Bezerra de Menezes, que foi dentista e espírita, porque foi outro fato que nós descobrimos, porque ouvimos pessoas dizer que os filhos do Dr. Bezerra de Menezes não haviam se enveredado pelo espiritismo, lendo engano, pelo exemplo do pai, quase todos se tornaram espíritas. Inclusive José Rodrigues, que desencarnou na década de 1940, era dentista, e o José Rodrigues era chamado de Duca. Então, boa parte, portanto, desses apelidos nós fomos encontrando. O doutor Bezerra de Menezes, uma espécie de alter ego, nos romances que ele produziu a partir da década de 1880, inclusive um romance ainda hoje não publicado, que é o seu romance pioneiro. Nós estamos sugerindo quase que semanalmente aos companheiros da Federação Espírita Brasileira que publique esse romance, porque foi o romance inaugural, que pouca gente sabe, um romance eminentemente histórico,
claro, ficcional, tremendo fatos de ficção, que é o romance que ele começou a escrever antes até de se declarar publicamente espírita, a partir de 1884, 1885. O romance se chama Viagem através dos séculos ou as fases da vida humana. É curioso, coronel, que ele faz uma abordagem a respeito do processo histórico da civilização brasileira, desde os primórdios, falando inclusive de Manuel da Nóbrega, de José de Anchieta, esses personagens, o Índio de Ibiriçá, a fundação do Colégio de São Paulo, esses personagens, por isso que o título é As Fases da Vida Humana, eles desencarnam no contexto daquela fase inicial, do descobrimento e do início da nossa colonização, e vão reaparecer como personagens exatamente no século XIX. E o interessante é que o Dr. Bezerra, como aliás fazia em todas as suas obras, ele se projetava em algum dos personagens. E o personagem principal era um médico, que era ele próprio, ele vai passando algumas características dele, se chamava André Cavalcante. O mais surpreendente de tudo isso, e revelamos aqui, colocamos no livro, mas por primeira vez em live, é que, sinceramente, até então, mesmo com o que Allan Kardec nos trouxe no trabalho magnífico da codificação, nós não havíamos até então, repetimos, esse romance é de 1884, 1885. Lembremos que o Dr. Bezerra só se vai se declarar espírita em 16 de agosto de 1886. É a primeira vez que nós temos notícias, porque no século XIX esses personagens voltam do mundo espiritual, Manuel da Nóbrega, que será o nosso irmão mais tarde, curiosamente. Nós vamos ter também Padre Anchieta, o vínculo com Fabiano, e o próprio Índio Tibiriçá, e vão acompanhar esse médico, que era médium, e aí o doutor Bezerra empresta características de um grande trabalhador do movimento espírita, na nossa opinião, um dos maiores médios da história do espiritismo no Brasil, lamentavelmente esquecido de muitos, de mim não. Eu me refiro ao médium notável João Gonçalves do Nascimento, que foi aquele médium que, intermediando uma mensagem do doutor Francisco de Menezes Dias da Cruz, pai do filho homônimo, que será amigo do doutor Bezerra de Menezes, seu médico pessoal, homeopata, tanto ele quanto o pai, e que irá também ser presidente da Federação Espírita Brasileira, o doutor Bezerra de Menezes empresta também características desse médium notável ao personagem. O médium que o livrou, o espírito que através desse médium livrou de uma dispepsia de natureza nervosa e também curou a esposa de um problema que ia na contramão da indicação daquilo que os médicos diziam ser, e o espírito debela a enfermidade que os alopatas até então já haviam praticamente desenganado a sua companheira, que irá de fato mostrando que o espírito tinha razão de se encarnar somente em 1909 e se deu em 1882. Então ela teve uma sobrevida extraordinária e pelo assento de óbito dela, disseram que ela tinha tuberculose, o espírito contrariando os colegas do doutor Bezerra de Menezes, que eram alopatas, disseram, veja que audácia do doutor Dias da Cruz, espírito, o pai, que na verdade se tratava de um problema de natureza uterina. Então, ela, a partir de medicamentos homeopáticos, se vê livre dessa enfermidade, pertinaz, e só vai desencarnar em 1909, em março daquele ano, já com quase 60 anos, de outra causa, de outro motivo, e não esse que os médicos diziam. Portanto, o espírito estava certo. E aí nós fomos observando, portanto, nesse romance, e é um fato curioso, pela primeira vez, pelo menos eu não conheço, porque a obra A Vida Além do Véu, do reverendo Délio Owen, é mais à frente no tempo. A obra de André Luiz começa na década de 40, mas é impressionante a descrição que o doutor Bezerra faz, por exemplo, de uma reunião no centro espírita. Esses espíritos, Manuel da Nóbrega, o espírito José de Anchieta, acompanhado de Tibiriçá, de outras regiões do mundo espiritual, o doutor Bezerra chamava naquela época as regiões do mundo maior de intermúndios, expressão que ele utiliza no livro, falando de colônias espirituais também. Nós vamos só, de certa forma, ter mais detalhamento aqui no Brasil com André Luiz, ou antes com o reverendo Hélio, mas o fato é que ele mostra, inclusive, uma visita ao centro espírita. Parece você
vendo e lendo o Dr. Bezerra de Menezes, que você está acompanhando a descrição que o André Luiz faz de uma visita a um centro espírita. Fala de um centro espírita. E aí fala do médium e médico, na época, esse referido doutor André Cavalcante, coincidentemente, coisas do destino. André Cavalcante, o sobrenome dele, e, de certa maneira, vai nos mostrar como se estabelece essa relação entre as duas dimensões existenciais. Então, isso nós fomos encontrando uma tanta preciosidade, daríamos para aqui, como fazemos costumeiramente algumas lives que damos, falar horas a fio sobre vários aspectos da vida de Bezerra de Menezes que nós fomos encontrando e nos surpreendemos e dizemos que, na condição de historiador, porque é importante ressaltarmos isso, nós, com a história, podemos, Nádia, você que é da filosofia, de certa forma, entendendo a proposta, pelo menos na teoria de Albert Einstein, que sinaliza para a possibilidade de nós voltarmos no tempo, ainda não, por enquanto, mas o fato é que o historiador, através das fontes primárias, compulsando os velhos periódicos, as páginas borolentas e amarelecidas pelo tempo, de alguns jornais do 800, do século retrasado, e vendo aquele personagem em loco, no contexto no qual se viu inserido, é como se você estivesse voltando no tempo, porque ali você passa a acompanhar toda a trajetória daquele personagem. Dizemos sempre, claro, com cuidado com as visões anacrônicas que o historiador tem de ter, mas se nós queremos compreender melhor um personagem, nós temos que compreendê-lo no contexto no qual ele viveu. Dizemos sempre, para entender a figura que todos nós amamos, inclusive o doutor Bezerra, Francisco de Assis, amava tanto que colocou o nome de um dos seus filhos de Francisco da Cruz, debutou da Cruz, Bezerra de Menezes, nascido em 1884 e desencarnado em 1961. Foi o último dos filhos do doutor Bezerra desencarnado. Chegou a ser cônsul, uma figura de projeção na sociedade fluminense, no Rio de Janeiro. E o fato é que nós vamos ter, portanto, a vida de Francisco de Assis para ser entendida no contexto da Úmbria medieval, na Itália, naquela época, com seus conflitos internos, sem ser a Itália, país que nós conhecemos, que só existirá a partir de 1880, 1870. Para que nós compreendamos a figura de Paulo de Tarso, nós temos que recuar no tempo e entender o advogado dos gentios como alguém que vivia em três mundos. Paulo tinha uma vinculação profunda com a tradição judaica, porque vinha por questões étnicas e familiares, mas também era grego, porque nasceu num dos principais centros de difusão da cultura helenista, que era Tarso, e também, como sabemos, era cidadão romano, porque sendo grego havia um edital de Júlio César, o conquistador das Gálias, desde o tempo da República Romana, que facultava todo cidadão grego o título de cidadania romana. Portanto, ele transitava nesses três mundos. Aí você já tem que ter essa percepção. E quando falamos de Jesus, que é indiscutivelmente o personagem da história ainda hoje, ainda bem, embora nem todos abordem devidamente Jesus, mas a figura mais pesquisada, pelo fascínio que o poeta Galileu exerce sobre cada um de nós. E não poderia ser diferente. A figura paradigmática, o ser mais perfeito que, mercê da misericórdia divina, nós tivemos a oportunidade de sermos, até hoje, por ele, tutelados. Para entendermos Jesus, nós temos que entendermos Jesus, Jesus histórico, assim chamado, como judeu e não como cristão. Jesus nunca foi cristão. Jesus, em seu tempo, como Maria, José, os apóstolos, todos eram cristãos. Então, Bezerra de Menezes foi um homem que viveu nesse período em que houve um processo desenvolvimentista incrível como não outro encontramos no nosso país ao longo do seu processo histórico do século retrasado, do século XIX. E eu confesso a vocês, queridos, que nessas buscas, nessas pesquisas sobre o doutor Bezerra de Menezes, ao vê-lo como homem de seu tempo, acompanhando todos os seus caminhos na vida em família, nas atividades como político, e
a comprovação tácita da probidade do Dr. Bezerra de Menezes, também figura paradigmática que muitos políticos da atualidade deveriam se inspirar. O Dr. Bezerra de Menezes nos deixou um atestado da sua idoneidade, da sua honestidade, quando desencarnou, porque nós tivemos acesso ao seu inventário, que se encontra no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. E o doutor Bezerra de Menezes teve uma atividade política longeva também, 1860 até 1897. As biografias anteriormente colocavam que ele abandonou a política em 1886. Não é verdade. Nós descobrimos que ele foi vereador quase que ininterruptamente durante 20 anos, foi deputado-geral, que corresponderia hoje a deputado federal, em várias legislaturas, inclusive pela Constituição vigente, que foi a primeira Constituição do Brasil, outorgada em 1824 pelo nosso primeiro imperador, Pedro I. Era uma Constituição que permitia, por exemplo, isso nós não sabíamos, mesmo como historiador, na época que iniciamos as nossas pesquisas, e isso tinha uma dificuldade, assim, na pesquisa, nós não conseguimos entender muito bem o que as biografias diziam, que você poderia exercer tanto a vereança, você poderia ser vereador, como também deputado geral. Era como se você fosse vereador, ou deputado estadual, ou deputado federal, ao mesmo tempo. Com a Constituição da República, não. Você tinha que ser um ou outro. O doutor Bezerra de Menezes tentou por várias vezes a senadoria, e ele, inclusive, poucos sabiam disso, ele, em 1889, concorre uma vez mais à Câmara dos Deputados, é eleito em outubro, foi diplomado, participou de algumas sessões e ninguém anotou isso, porque, obviamente, como foi a última Câmara do Império, a República é de 15 de novembro, ele já estava em fins de setembro participando das sessões na Câmara dos Deputados Gerais à época. Aí veio o advento da República, e aí, obviamente, que a Câmara foi dissolvida e não ficaram os registros nos anais. Então, muita gente não anotou e aventava essa possibilidade de ele ter parado na política em 1886. Continuará também na República, vai participar da fundação de um partido político em 1895 chamado PDF, Partido Democrata Federalista, pelo qual vai tentar ainda concorrer, já com as novas modalidades de eleição do período republicano, mas aí já como não tinha dinheiro e não tinha condições para tanto, não logrou êxito naquele seu intento, que foi tentar mais uma vez o cargo pela senatoria na época, como senador. Então ele abandona a política definitivamente, mas só em 1897. É um detalhe. Agora, o que dissemos, a prova da sua idoneidade, da sua honestidade, está no inventário, porque quando ele se encarnou, ele não tinha de fato, isso não é ficção, é realidade, um bem material. Ele teve também, com a sua faceta de empresário, e nós descobrimos várias empresas, além daquelas que as biografias já sinalizavam, a Companhia Arquitetônica, as empresas ferroviárias, a Ferrocarril de São Cristóvão, ou antes, a Estrada de Ferro Macaé-Campos, a de Santo Antônio. O doutor Bezerra de Menezes esteve à frente, com um sobrinho, da Companhia Nacional de Engenharia, empresa por ele organizada em 1889. Esteve à frente de várias instituições financeiras, como o Banco Mútuo e o Banco Evolucionista. Esteve à frente, veja, que é um detalhe curioso, nós não sabíamos desse vínculo de amizade entre ele e um grande ícone do Espiritismo, uma das almas peregrinas que vieram no 800 para o desempenho de uma missão extraordinária, mais tarde, juntamente com Bezerra de Menezes, Antônio Luiz Saião. Os dois trabalharam juntos em 1873, mais tarde é que vão se tornar espíritas, tanto um quanto o outro. E eles já se conheciam e eram sócios de uma companhia de seguro mútuos contra incêndios do Rio de Janeiro. Então, ele teve várias áreas de atuação em várias empresas que recuperamos. Mas, em razão da malograda política do encilhamento, já na fase republicana, com o inesquecível Rui Barbosa, talvez não fosse a pessoa adequada para estar à frente daquele ministério, mas uma figura de uma
mente lúcida e brilhante, grande orador, amigo de Bezerra de Menezes, do mesmo partido que Bezerra de Menezes, o doutor Bezerra praticamente perdeu tudo quanto possuía do ponto de vista material e desencarnou realmente que, na mais extrema pobreza. O doutor Bezerra de Menezes era praticamente aquele coração que abrigava todos que viviam no seu entorno. Além dos filhos, vamos falar da família, uma família numerosa, o doutor Bezerra tinha muitos agregados, pessoas que dependiam dele e ajudava, inclusive que chegavam de outras províncias da sua terra natal, e ele procurou envidar esforços também para ajudar os imigrantes nordestinos, que na época a região não era Nordeste, era o Norte, tanto que ele vai escrever uma obra em 1877 sobre as secas do Norte, dando soluções plausíveis para que esse mal que até hoje aflige a nossa gente, que açoita os nordestinos de vez em quando, e que até hoje ainda não foi devidamente resolvido, o doutor Bezerra dava num opúsculo que ele publicou em 1877, analisado pelos especialistas de hoje, soluções viáveis, execuíveis, de se postas em prática tivessem sido colocadas, com certeza aquele problema teria sido, se não resolvido, minorado consideravelmente. Então, o doutor Bezerra de Menezes, ele vai trabalhar dessa forma e desencarnou na mais extrema penúria. No Arquivo Nacional, nós encontramos seu inventário, nem mesmo uma casa ele tinha. E o doutor Bezerra, nessa fase extraordinária, desse surto desenvolvimentista nacional, que começou com Mauá, final dos anos 1850, com aquele projeto extraordinário, infelizmente, inclusive nos nossos dias, seria uma grande solução para o nosso país, rasgado de norte a sul, de leste a oeste, com ferrovias. O Brasil seria outro. Mauá inicia esse projeto, o doutor Bezerra vai na mesma linha. Ele ficou realmente muito rico, materialmente falando, também dos anos 1870. Mas devido ao seu coração, ele era realmente tudo aquilo quanto dizia que ele era, e muito mais, ele vai de certa forma, continuar ajudando as pessoas, trabalhando de uma forma desprendida, verdadeiramente franciscana, de tal maneira que, quando desencarnou, a residência em que ele morava era uma casa alugada desde 1895. Nós pegamos, Nádia, até o valor do aluguel da casa, que ficava na rua 24 de maio, ao número 95. Hoje a casa não existe mais, só o local. Nós conseguimos uma fotografia da época da casa, do início do século, e quando ele desencarnou, a casa, obviamente, foi devolvida, mas a família passou por privações e a Federação Espírita Brasileira, na gestão de Leopoldo Cirne, que sucede a Bezerra de Menezes, a partir do seu desenlace, em 11 de abril de 1900, vai também encontrar algumas formas de fazer campanhas, como também outros amigos, para que ele pudesse ver do mundo espiritual a sua família devidamente assistida, amparada pelos seus amigos mais caros. O fato, portanto, voltando à questão, é que para compreender Bezerra de Menezes, nós precisamos vê-lo como homem do Brasil oitocentista. E lhes confesso que a minha perplexidade foi tanta que, como historiador, valendo-me da lupa da história, o Bezerra de Menezes, que viveu no 800, no Brasil, nesse período de grandes mudanças, lembremos que ele também foi abolicionista, ou antes, emancipacionista, que emancipacionista e abolicionista, de certa forma, são expressões com significados distintos, porque todo abolicionista é emancipacionista, mas nem todo emancipacionista era abolicionista. Então, ele tinha uma ideia, ele era os dois no tempo devido, pela responsabilidade, porque ele não era um político demagogo da época que propunha a abolição abrupta do Brasil, da noite para o dia, sem os devidos cuidados em relação ao que aconteceria com os libertos, como, aliás, assim acontecerá mais tarde, com a promulgação da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. O governo tinha uma cautela, principalmente em relação às crianças, filhas de escravos. Como seria o futuro delas? Por isso a preocupação dele de criar educandários. E a educação foi também uma área que o doutor Bezerra de Menezes atuou e muito. Tanto que no nosso trabalho nós publicamos um capítulo especial
sobre suas ações na área da educação. Portanto, o doutor Bezerra de Menezes, visto pela perspectiva do historiador, na nossa opinião, sinceramente, Nádia, ele se torna muito mais extraordinário, ele é muito mais incrível, a sua vida é muito mais impressionante do que muitas vezes a ideia de um Bezerra de Menezes que, às vezes, pela nossa invigilância, ele fica um tanto além daquele homem que, próximo de nós, demonstra que na Terra é possível se viver em plenitude a mensagem do amor. Não era um mito, mas um homem real. Ele era tudo aquilo quando diziam que ele era, na minha opinião, e muito mais. Estou falando isso como historiador, sinceramente, porque há uma coerência na vida familiar. Eu tenho muito cuidado em relação aos pregadores de sempre, de todas as épocas, se esquecem de entender que o próximo mais próximo é o próximo de casa, né? Então não adianta pregar virtudes da tribuna, levar as pessoas às lágrimas, se de repente na nossa relação com os nossos entes amados, nós não demonstramos verdadeiramente que estamos assimilando a essência pungente da mensagem do Evangelho de Jesus. E o doutor Bezerra de Menezes, na relação com todas as pessoas, como empresário, nós estamos até escrevendo mensalmente para o jornal Mundo Espírita, da Federação Espírita do Paraná. No próximo número, nós publicaremos um artigo, a morfética de uma rua lá do Rio de Janeiro, uma leprosa, como era chamada à época, ranceniana, como nós chamamos nos nossos dias, que o doutor Bezerra de Menezes é empresário, vai mobilizar uma campanha para ajudar aquela criatura. O doutor Bezerra era um médico tão extraordinário que, certa feita, para que tenhamos uma ideia da sua humildade espontânea, verdadeira, Nádia, certa feita, um casal levou uma filhinha, já em desespero, ao doutor Bezerra de Menezes, uma garotinha de 12 anos, porque eles tentaram, debalde, levá-la para vários médicos, inclusive na Santa Casa de Misericórdia, que era o principal hospital da época, isso nos anos 1860, e, obviamente, naquela época não havia radiografia, então a criança havia engolido, brincando com os apetrechos de uma caixa de costura da mãe, engolido uma agulha. Então, os médicos mandaram voltar, porque não tinha jeito. Naquela época não tinha condições. Já praticamente desenganando. Ah, filha, infelizmente, tem que aguardar. A criança não tem alternativa, não dá para fazer. E na época, realmente. E o doutor Bezerra já estava na sua fase homeopática, na fase da homeopatia. Então, o casal que publicou uma nota a contragosto do doutor Bezerra, que pediu para que eles não fizessem isso, mas eles insistiram em colocar. Graças a eles, nós conseguimos, como historiador, coletar essa informação, e eles levaram a farmácia do doutor Bezerra de Menezes atendia, na época, a farmácia Cruzeiro do Sul, que era uma farmácia homeopática. A criança vai, o doutor Bezerra ministra um medicamento homeopático, faz uma massagem na garganta da criança, certamente aí com todo o seu magnetismo, e para a perplexidade dos pais, a criança espere a agulha com linha e tudo. Salvou a vida da criança. E os pais colocaram lá. Nós colocamos até o anúncio em gratidão. E ele não queria que dissesse, não, não coloquem, não divulguem isso para ninguém. Então, vocês vejam a grandeza desse homem. Então, o doutor Bezerra era assim. Certa feita, nessa fase inicial de tormentas por conta das chuvas intensas do Rio de Janeiro, ainda hoje, naquela época, era assim também, ele morava na Tijuca, ia passando com um colega médico e caiu em casa. E ele, de imediato, o jornal registra que ele e um outro colega médico arregaçaram as mãos, as mangas, e foram ajudar as pessoas que estavam sob os escombros, salvando, inclusive, uma senhora e uma escrava, que estavam ali, infelizmente, duas ou três pessoas também do local não tiveram a mesma felicidade. Então, o doutor Bezerra de Menezes era essa figura muito coerente em relação a tudo quanto fazia, nos seus discursos políticos, nos seus romances, e eu não falo nem na sua atuação como espírita, onde ele vai com justiça já ser reconhecido como Kardec brasileiro, sobretudo pelo seu trabalho também único no Brasil, que, sob certos aspectos, se assemelha ao trabalho de Allan Kardec, de 1858 a 1869, da publicação da Revista Espírita. Eu me refiro à publicação ciclópica, o esforço que ele teve nos principais jornais da Corte e da República, que começa ainda no Império, a partir de outubro de 1887, a publicar os seus estudos filosóficos.
Primeiro no jornal O País, depois no jornal do Brasil. Depois transfere a coluna para o jornal Gazeta de Notícias, e um quarto jornal que as biografias anteriores não registravam, nós descobrimos, publicou até 1900 a mesma coluna, que era uma coluna semanal, Emidomadari, o jornal Gazeta da Tarde. Então, foram quatro jornais que ele nos deixou aí um legado precioso e que ainda hoje podemos dispor para percebermos a grandeza desse homem. Portanto, o Bezerra de Menezes histórico, se assim pudéssemos dizer, Nádia, ele é muito mais incrível, muito mais extraordinário, muito mais agigantado do que aquele Bezerra que talvez anteriormente nós pudéssemos pensar. Foi extremamente coerente. Pobrezinho de Assis, há uma expressão atribuída pela tradição a ele, dizia: se as palavras convencem, são verdadeiramente os exemplos que arrebatam, que arrastam. Bezerra era assim, um lídimo homem de bem, aquele homem de bem preconizado por Allan Kardec, que vivenciou, exerceu em plenitude a lei de justiça, de amor e de caridade. Não foi alguém que teve facilidade na vida, muito pelo contrário. Como dissemos, fechando essa reflexão, para depois abrir um espaço aqui para que vocês possam, se for o caso, conversarem conosco, entrando aí para participarem. O doutor Bezerra de Menezes foi essa uma das questões que nós mais nos demoramos na pesquisa, tanto que faz parte do capítulo sexto, mas o capítulo sexto, apesar de sexto, na sequência dos 17 capítulos, nós conseguimos recuperar inúmeras imagens do doutor Bezerra de Menezes, algumas inéditas, como inclusive aqui ilustra a capa do livro, que fazia parte do acervo de obras raras da Federação Espírita Brasileira, mas essa fotografia estava perdida, hoje continua perdida, não sei como, ainda bem que na época que nós fomos, ao tempo da gestão do saudoso amigo Nestor João Mazotti, a quem particularmente muito devo, e nós conseguimos copiar, trouxemos e depois perderam. Aí ficou salva e nós conseguimos manter a imagem que ilustra a capa do livro, em que nós observamos o olhar que era esmeraldino, era esverdeado, do Dr. Bezerra de Menezes. Até fisicamente, algumas características dele nós conseguimos recuperar. O doutor Bezerra tinha o cabelo meio ondulado, na cor castanha, escura. O doutor Bezerra de Menezes, veja só, até a altura, Nádia, alguém vai perguntar, mas para que você foi atrás disso? Eu queria fazer tudo que fosse possível para resgatar o doutor Bezerra de Menezes. Até a altura do doutor Bezerra de Menezes nós fomos buscar. Porque imaginar que o doutor Bezerra de Menezes deveria ser um homem zarrão, né? Ele fez jus ao que disse Leão Tolstói através da dona Ivana do Amaral Pereira. Ele manteve fisicamente a mesma estatura do pequenino Zaqueu de Jericó, que é uma das encarnações dele, transatas. E como foi Dona Ivone que nos passou essa informação, eu dou o devido crédito. Mas o doutor Bezerra de Menezes, quando se encarnou, ele estava com 1,60 m. O que quer dizer, portanto, que na juventude ele deve ter tido 1,64 m, 1,65 m, porque nós tendemos a diminuir de tamanho com o tempo, né? Isso é natural. Alguém perguntou, você não está inventando isso, não? Eu disse, não, não estou, não. Mas está inventando. Como é que você sabe isso? Não, é fácil. A pesquisa nos leva a isso. Você vai no cemitério, pega a guia de sepultamento, vê a dimensão do caixão e ali você deduz o tamanho do corpo. Então, tinha 1,60 m. Os filhos dele, as esposas, todos também baixinhos, fisicamente falando. Mas gigantesco do ponto de vista espiritual. Tinha os olhos verdes e não azuis. Então, uma figura bela, inclusive, também fisicamente. O doutor Bezerra era muito bonito fisicamente, né? E espiritualmente, aí, no caso, conseguiu juntar, manter, aí, conjugar essas duas belezas. E uma coisa que muito me fazia estimular assim, essa pesquisa era querer saber exatamente se havia mais imagens. Conseguimos recuperar uma imagem dele, que é a única, que ele está sem barbas, que é uma imagem quando ele era estudante da Faculdade de Medicina. Essa imagem originalmente foi publicada num daguerreótipo e depois transformada na própria época, no carte de visite. Ele está de pé, não é uma imagem assim, de grande qualidade, mas pelo menos nós temos uma ideia. Outras tantas mais que nós colocamos no livro, como também de seus familiares. Dona Fabiana, não se tinha uma imagem dela,
nós conseguimos, o pai não, porque o pai desencarnou em 1851, e embora já houvesse fotografias, mas nós não conseguimos nenhuma dele, mas conseguimos, inclusive, de um dos avós, José Rodrigues da Silva, José Rodrigues o Teimoso, como era chamado, que desencarnou com mais de 100 anos, em 1855. Mas, em relação aos filhos, foi o que mais nos deu trabalho para fechar o livro, foi a cereja do bolo, porque nós queríamos e sentimos essa necessidade de entender realmente quantos filhos o Tom Bezerra havia tido. Porque, como dissemos, em algumas biografias, havia informações que depois nós fomos entender a razão do erro, que dizia que o doutor Bezerra de Menezes tinha tido 7 filhos com a segunda esposa, com mais 2 do primeiro casamento, fazendo um total de 9. Eu mesmo, na primeira biografia que publiquei, que você mencionou aí, Nádia, Bezerra de Menezes, Fatos e Documentos, no ano 2000, obtive essa informação, na época eu não havia me aprofundado nas pesquisas, e todos nós incorremos nesse erro, inclusive também de achar que os primeiros filhos do Dr. Bezerra de Menezes eram um casalzinho, por conta de uma célebre fotografia, cujo original nós descobrimos, sem os retoques. E, na verdade, aquela fotografia com o garotinho e a garotinha, tratava-se ali o menininho Antônio, que era o segundo filho do primeiro casamento, e a Maria Cândida, que era a primogênita do primeiro casamento. Ele estava ali com 2 filhos, mas não eram os primogênitos. Os primeiros, no caso, eram o Adolfo e o próprio Antônio, como citamos. Então, nós resolvemos fazer uma pesquisa, por isso demoramos, saber de fato quantos filhos o doutor Bezerra de Menezes teve. Aí nós descobrimos que esse erro, que ainda hoje encontramos na internet, porque alguns replicam essas antigas biografias, os seus pesquisadores também não devem ser responsabilizados por isso, porque eles pegaram essas informações, vejam só, da primeira biografia escrita sobre o Dr. Bezerra de Menezes, foi de um amigo dele chamado Prezalindo Leri Santos. Nós transcrevemos essa biografia integralmente no livro, porque ela é relativamente curta. Ela fez parte do livro Panteão Fluminense, que eram várias figuras, né, do Rio de Janeiro, à época. O Dr. Bezerra, embora cearense, mereceu um lugar de destaque, né, que praticamente se tornou carioca, ali vivendo desde 1851. E ali ele diz, o livro foi escrito em 1880, e é uma obra interessante, nós colhemos muitas informações, porque as informações disponibilizadas, elas foram passadas pelo próprio doutor Bezerra de Menezes. Então, é um documento fiel. E ali ele colocava que o doutor Bezerra teve 2 filhos do primeiro casamento e mais 7 da segunda. Total de 9. Aí vem o erro daí. Por quê? As pessoas esqueceram que o doutor Bezerra continuou sendo pai a partir de 1880. A obra é de 1880. Realmente, até ali ele tinha 7 filhos, mais 2, 9. Só que o doutor Bezerra de Menezes foi pai, inclusive, com 60 anos. Ele foi pai de uma garotinha chamada Consuelo, que nasceu em 1891. Então, nós vamos ter o doutor Bezerra de Menezes, né, deixando uma prole considerável e respeitável, como todo bom cearense e nordestino da época. Na verdade, ele teve, contabilizando os filhos que nós conseguimos, fechando essa reflexão, é, buscar, garimpar nas nossas pesquisas, ele teve 2 do primeiro casamento e mais 13 do segundo. Até fazendo um total, o Coronel César Reis vai dar um salto aqui, porque é entendedor da área da matemática. 2 mais 13, 16. Vou explicar. 2 mais 13, de fato, 15. Ele teve 15 filhos carnais. E adotou uma filha em 1869, que era uma escrava alforriada, a quem ele deu o nome de Antônia Bezerra de Menezes. No mesmo ano que nasceu uma filha dele, chamada Ernestina. Naquela época, ele batizou as meninas no mesmo dia. E ele não fazia distinção alguma. É tão emocionante isso, Nádia, que essa moça, nós fomos atrás, inclusive, do assento de óbito dela, ela nasce em 1867 e desencarnou em 1901, um ano depois do pai. Ela é professora,
desencarnou aos 33 anos. Ela amava tanto o doutor Bezerra punha apelido em todas, e em todos os filhos. Ele a chamava carinhosamente de Antonica. Era Antônia, ele chamava de Antonica. E quando nós obtivemos a informação a respeito do necrológio do Dr. Bezerra de Menezes, o jornal O País, 2 dias após o sepultamento do corpo físico do Dr. Bezerra, ele traz a relação das pessoas que homenagearam o Dr. Bezerra de Menezes, que acompanharam o féretro ao cemitério do Caju, e havia várias coroas, né? Várias guirlandas, as homenagens que eram prestadas, e uma destacou-se das demais. O próprio jornalista do referido ao País, que à época tinha à frente um grande amigo do Dr. Bezerra de Menezes, que tinha no Caiú, que era simpático ao espiritismo, tinha exatamente uma guirlanda da Antonica, e que ela dizia, e se sobressaiu aos olhos do repórter da época, que ele tinha sido imensamente importante na vida dela. Aí, depois de um ligeiro trecho, de com saudades eternas da sua filha Antonica. Aí colocou o apelido. Então, ele não fazia distinção. Nós conseguimos recuperar também fotografias, cartas de visitas, de vários desses filhos. Desses 16, pelo menos aí, pouco mais da metade, nós conseguimos fotografias. Então, nós vamos ter esses 2 primeiros, do primeiro casamento, o Adolfo e o Antônio, a primogênita do segundo, Maria Cândida, que era uma homenagem ao nome da primeira esposa. Nós vamos ter, na sequência, o nascimento da Ernestina, também chamada de Zizinha. Nós vamos ter, nesse mesmo ano, a adoção dessa filha, em 1867, que ele chamava de Antonica, a Antônia. Aí, na sequência, nós vamos ter a Cristiana, nós vamos ter o Otávio, nós vamos ter o José Rodrigues, nós vamos ter a Maria da Conceição, nós vamos ter a mencionada Consuelo, nós vamos ter o Francisco da Cruz Bezerra de Menezes, nós vamos ter um João, que vai desencarnar prematuramente, pequenininho, portanto. Então, nós vamos ter um total de 16 filhos. Todos o amavam profundamente e se tornaram espíritas, inclusive com alguns genros, como era o caso do João Mendes, que era noivo da Maria Cândida, e a Maria Cândida desencarna, era comum naquela época. Ele se casará com a irmã dela, a Ernestina. E o João Mendes participava de reuniões mediúnicas. Os filhos valorizavam tanto o espiritismo, e essa é a questão, que é o checkmate para aqueles que contrariavam essa tese. Inclusive, certa feita, com todo respeito, apareceu um companheiro aí, está ainda na internet, que se dizia descendente do Dr. Bezerra de Menezes, se dizia pastor de uma determinada igreja. O nome eu não vou dizer da igreja, respeito, entendo que todas as religiões são caminhos que levam ao mesmo fim, que é Deus, mas ele, por ter Bezerra de Menezes no nome, ele dizia que o doutor Bezerra de Menezes, para mostrar que, de certa forma, ele também conhecia o espiritismo e houvera feito parte de atividades espíritas, o doutor Bezerra de Menezes malogrou na sua proposta, naquilo que ele entendia como sua missão, de tal maneira que nem os filhos, nem os descendentes se tornaram espíritas. Aí eu mandei, respeitosamente, um e-mail para ele, perguntando de qual dos filhos do doutor Bezerra de Menezes ele se dizia tetraneto. Isso já faz quase 10 anos. Insisti, pedi meu filho para colocar também, pelo e-mail dele. Até hoje eu aguardo a resposta, ele nunca deu. Então, o fato de ser Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro, inclusive, havia os Bezerra de Menezes da Paraíba do Sul, que era do Ceará também, só que da região do Cariri, Leandro Bezerra de Menezes e outros, que tinham um parentesco com os Bezerra de Menezes do Riacho do Sangue, que é mais da região do Vale do Jaguaribe. Mas eram famílias distintas, esses sim, mais ligados às tradições católicas. Mas eu vou usar o possessivo. O nosso Bezerra de Menezes, não. E os filhos se tornaram de tal maneira espíritos que serão esses mesmos filhos, Nádia, que em 1920, 20 anos depois do desenlace do Dr. Bezerra de Menezes, vão se reunir e, com recursos próprios, através de um selo da editora Boêmia da época, vão lançar
a obra que era a obra da predileção do pai e do sogro, né, que tinha um genro meio, que era A Loucura sob um Novo Prisma. Eles bancaram. Somente em 1946 é que a Federação Espírita Brasileira vai lançar uma segunda edição dessa obra. Então, vejam, esses filhos todos, o doutor Bezerra de Menezes deixou. Mas, como dissemos, ele sofreu muito, para finalizar a nossa reflexão. Desses 16 filhos, quando ele desencarnou em 1900, 10 haviam partido antes dele. Vocês imaginem a dor de um pai. E não eram filhos que desencarnavam em tenra idade. Houve um que desencarnou com poucas horas de vida, o João, nascido em 1889. Nós tínhamos também a Carolina, que é uma menina linda, que ele amava profundamente, eu me esqueci de citar o nome da relação. Mas o doutor Bezerra de Menezes, ele viu filhos partir com 20, com 22 anos. Tinha um filho chamado Emanuel Bezerra de Menezes, que desencarnou aos 18 anos de tuberculose. A primogênita do primeiro casamento, linda moça, nós temos uma fotografia dela, a chamada Sinhazinha. Olha que coisa que aconteceu em 1887. Deus foi tão bom que permitiu que o doutor Bezerra de Menezes já conhecesse o Espiritismo. E no ano anterior ele houvera se declarado espírita publicamente no Salão da Guarda Velha. Em abril, no dia 2 de abril, dia do nascimento de Chico Xavier, de 1887, desencarnou do Rio de Janeiro o filho do primeiro casamento de número 2, o Antônio. Lindo rapaz, nós temos duas fotografias dele, olhos verdes, como o doutor Bezerra. O Antônio, ele cursava a faculdade de medicina, estava no segundo ano. Ele desencarna em razão do mesmo mal que ceifou a vida física da sua mãe, a primeira esposa, febre tifoide, muito comum naquela época. Imagina o doutor Bezerra de Menezes, com todos os conhecimentos científicos, médicos que ele possuía, se vendo assim impotente diante dessa enfermidade que ele não podia, em hipótese alguma, debelar. Ele desencarna no dia 2 de abril. 13 de agosto, 3 meses depois, 13 de agosto do mesmo ano, 1887, a filha mais velha do segundo casamento, a Sinhazinha, a Maria Cândida, desencarna aos 18 anos. O rapaz tinha 25 anos, ela 18 anos, ia se casar. Ela desencarna de tuberculose. Imagina a dor desse pai. 2 de abril, 13 de agosto. Mas ele tinha uma resiliência tão extraordinária, já espírita, que o que é que acontece? Vai ser nesse mesmo ano, em outubro desse ano de provas acerbas, que ele vai encetar a mais incrível de todas as propagandas de divulgação do espiritismo no Brasil no século XIX, que foi exatamente o projeto de estudos filosóficos, a que nos referimos há pouco, através da coluna dos jornais mencionados. Então, vejam a grandeza desse homem. Quem conseguiria? Porque muita gente podia ficar prostrado ali, não, vou dar um tempo. Ele não. Através do Espiritismo, ele conseguiu a força necessária para dar prosseguimento às suas lutas na dimensão física. E depois vai tendo vários filhos desencarnados. Em 1894, o rapaz, o Emanuel, desencarna em São João del Rei, também de tuberculose, aos 18 anos. Uma filha chamada Carolina, que ele muito amava, linda moça, a maior parte de olhos claros, né? Puxou o pai, geneticamente. Ela também desencarna em 1892, em decorrência de tuberculose. E alguns desses filhos, porque o doutor Bezerra de Menezes, poucos sabem disso, ele montou um laboratório experimental de estudos espíritas na sua casa, na Estrada Velha da Tijuca, ao número 27. Inclusive deixando atas, que é interessante. Atas com informações que nós podemos escolher. Nós temos algumas dessas atas, pegamos no acervo de obras raras da Federação Espírita Brasileira. Pouca gente sabia disso. E nessas atas você vê lá os espíritos que se manifestam, e uma filhinha dele que desencarnou no dia 11 de abril de 1889, mesmo dia que ele vai desencarnar no futuro, chamava-se Cristiana. Essa menina já volta do mundo espiritual, passa orientação para o pai, a outra, Carolina, a mãe dele. Então ele tinha um intercâmbio com os espíritos da sua própria família, do seu próprio clã, além de outros que o assessoravam nesse projeto.
Então, vocês percebam a grandeza desse homem. Há tanta coisa, e finalizando, a se falar a respeito de Bezerra de Menezes, que, quem sabe, na oportunidade à frente, nós podemos voltar à baila com essa proposta, Nádia, e falando um pouquinho mais detidamente sobre cada faceta do Dr. Bezerra de Menezes, como empresário, como político, como emancipacionista, como abolicionista, como literato, como cientista, e dizemos sempre o Dr. Bezerra de Menezes, e na contramão de alguns que indevidamente o acusaram, foi o mais científico dos espíritas brasileiros do 800. Se alguém me disser, não, não foi, pois me mostre outro que tenha sido, inclusive, para escrever uma obra que ele escreve antes de desencarnar, da grandeza, da loucura sob o novo prisma, obra, e ele, e nós descobrimos isso, pretendia concluir em 1900, que estava já na fase final, pretendia levar essa obra para apresentá-la pessoalmente no Congresso Espírita e Espiritualista que houve em setembro de 1900, em Paris, onde ele iria levar essa sua tese, uma tese ousada, ele como médico, membro da Academia Imperial de Medicina e de várias outras sociedades que nós buscamos informações, falando como você, Nádia, fluentemente o francês, ele iria apresentar, lembremos que ele traduziu obras póstumas ao português, ele iria apresentar pessoalmente nesse congresso, num congresso em que estava presente Leon Denis, Gabriel Delane, Aksakov, Alfred Russel Wallace, só a nata da pesquisa científica daquela fase final, 800, e já iniciando o século seguinte, o século XX, que o doutor Bezerra de Menezes, pelo menos na Terra, não verá, porque desencarnou ainda no século XIX, ou seja, em 1900. Eram essas as nossas reflexões. Hoje nós fizemos mais uma conversa informal, para tentar aqui no tempo que nos foi devido, até passando um pouco, pedindo desculpas aí pelo nosso atraso, para compartilhar com vocês nessa alegria incontida de trazer essas informações acerca do Dr. Bezerra de Menezes nesse mês que nós espíritas dedicamos à relembrança da sua vida à dimensão física. Fica à sua disposição. Ô, Luciano, é sempre uma emoção nós ouvirmos sobre Bezerra. Particularmente, é uma emoção particular, especial, ouvir sobre Bezerra, do seu coração, da sua pesquisa, da sua mente, da sua sinceridade. Eu posso dizer até do seu devotamento, registrando o rigor científico do pesquisador, o distanciamento psicológico que você certamente mantém como técnico da, da figura de Bezerra, mas transparece em tudo que você faz e diz esse amor, esse devotamento a Bezerra, que são dignos de nota, de realce em pesquisadores. E é uma glória para todos nós espíritas termos um conceituado pesquisador com essas suas qualidades. Que Deus te abençoe. O ICEB, evidentemente, está cada vez mais agradecido por toda essa sua qualificadíssima exposição sobre Bezerra e sobre os outros assuntos também. Eu anotei aqui umas coisas, mas eu vou indagar. Não há aqui no chat, não existe ninguém fazendo perguntas. Pergunta ao César se ele tem alguma coisa a dizer, ainda que não seja nenhuma pergunta. Oi, César. Olha, ouvir Luciano falar é uma coisa incrível, né? Competência dele como pesquisador e o amor dele pelo Dr. Bezerra, essas coisas ficam assim tão claras, tão precisas, que a gente tem que agradecer, sabe, por esse momento invulgar que ele nos oferece. Luciano, Deus te abençoe. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Casamento do Dr. Bezerra, ele voltou ao Ceará para casar nas duas vezes? Como é que foi isso? Ele estudou, formou-se, casou-se,
houve o segundo casamento? Onde realizaram esse casamento? Excelente pergunta, querido. Primeiro, vou revelar algo aqui, viu, né, do Coronel César Reis, que é uma pessoa que eu estimo muito, como eu disse. Em 1997, em março daquele ano, o saudoso confrade Bem-vindo da Costa Belo estava organizando o trabalho com a ajuda da CAPEM, do Polo Bezerra de Menezes, na área, na região onde nasceu o doutor Bezerra de Menezes, e na época eu fui convidado novinho para poder falar a respeito do doutor Bezerra de Menezes na perspectiva do homem, já como historiador. Embora à época não tivéssemos a experiência que, com o tempo, nós iríamos obter. E o nosso querido César Reis era um outro expositor, queria falar sobre o doutor Bezerra de Menezes, o espírito. Aí foram convidadas várias figuras do movimento espírita do Ceará, presidentes federativas, e eu fui para a tribuna, no nosso centro de convenções, o auditório tinha aproximadamente umas 800 a 1.000 pessoas. Eu vi aquele mar de gente, vi a mesa, o coronel César Reis, imagina um menino lá com as pernas bambas, mas eu abri a boca na hora de conseguir falar o que eu pretendia. Nunca me esqueci desse bom trauma, né, que eu tive na presença do querido César Reis. O doutor Bezerra de Menezes, querido, ele, na verdade, vai se casar, tanto a primeira quanto a segunda, no Rio de Janeiro. Ele conheceu a primeira esposa, que ele amava profundamente, inclusive nessa história dele projetar aspectos pessoais da sua vida nos romances, no livro Casa Assombrada, originalmente publicado com o título de Casa Mal Assombrada. Eu não sei porque tiraram o advérbio. Eu não gosto muito que mexam, não. Não tem casa bem assombrada, né? Tiraram Casa Mal Assombrada. Não sei se achavam que o mal poderia assustar mais. Ficou do mesmo jeito. Casa Assombrada, né? Que são as edições atuais. Mas no texto original é Casa Mal Assombrada. Então, no livro Casa Mal Assombrada, ele ali projeta toda a história, ele encarnando um personagem que era médico, Leopoldo, e se apaixona por uma jovem. A jovem, com todas as características físicas, inclusive psicológicas, da primeira esposa. Quando ele se casou com a primeira esposa, as pessoas acham estranho, mas na época ela era novinha, se casava com 15 anos, né? A moça, as moças de uma forma geral, que é a ideia que se tinha na época no Brasil do 800, esse casar cedo para deixar muitos filhos, né? Então, ele, já rapazinho, terminando a faculdade, ele, de imediato, doutor Bezerra de Menezes teve alguns pais, além do pai, né? Primeiro, alguns um que ele não conheceu, que foi o avô paterno, Confederação do Equador faz 200 anos, o avô, Coronel Antônio Bezerra de Souza Menezes, fez parte da Confederação, desencarnou em 1827, mas a tradição familiar falava muito desse avô. E esse avô nós descobrimos, Coronel, é curioso isso, naquela época, ainda na transição do século XVIII para o XIX, a dificuldade de médicos no Brasil era muito grande. Então, havia aqueles médicos que o governo imperial, a época ainda não era nem imperial, era na época do governo de Dom João, depois Reino Unido, a Portugal e Algarve, permitia que houvesse alguns práticos de medicina. E o avô do doutor Bezerra de Menezes, ele tinha uma habilidade extraordinária em manusear elementos da natureza, coisas que a natureza oferece, e auxiliar as pessoas da região do Riacho do Sangue. E se criou, inclusive, um título para ele. Nós descobrimos uma carta da época, que era de médico dos pobres. Então, o primeiro médico dos pobres foi o avô do doutor Bezerra de Menezes. Ele curava muita gente. Na época você tinha que ter o fisicultor e tudo. Não, ele era prático, mas ajudava muita gente na época que ainda não havia nem faculdade de medicina no Brasil. Então, foi esse pai, o próprio pai, o irmão mais velho, alguns professores tiveram um papel preponderante. Então, o doutor Bezerra, ele termina a faculdade em 1856, era de uma inteligência fulgurante. Eu diria que o doutor Bezerra de Menezes era um gênio, realmente, posso afirmar. E, de imediato, em 1857, sob a orientação de um desses pais, que foi Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, que amava profundamente aquele jovem, só a reencarnação para explicar esse vínculo dele com Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, que foi seu professor na Faculdade de Medicina, o responsável, inclusive, pelo doutor Bezerra de Menezes ter seguido a carreira militar.
quando ele se torna segundo tenente cirurgião do Exército, em 1858. E também por ele entrar na Academia Imperial de Medicina, que ainda hoje existe, com o título, claro, de Academia Nacional de Medicina. Era difícil conquistar um assento ali. Uma das academias mais difíceis de você ter oportunidade de lograr êxito ali e entrar. E ele consegue. E foi na festa dele na Academia Imperial de Medicina, ao lado de um amigo, que também era médico, fora seu colega na Faculdade de Medicina, chamado Pinto Machado, que era um pouco mais velho do que ele, e ele vai conhecer, porque ela era irmã, a primeira esposa do Dr. Bezerra de Menezes, a Maria Cândida de Lacerda Prego, cujo pai houvera desencarnado em 1844, quando ela tinha um ano. E aí a mãe, que o doutor Bezerra de Menezes, uma sogra que ele amava, viu? Amará muito, que foi a mãe das duas esposas, né? A Maria Machado, ela vai se consorciar novamente com Mariano José Machado, né? E vai dar à luz a segunda esposa, que nasce em 1850, que é a Cândida Augusta. Então, na época, a Maria Cândida, ela já estava com 15 aninhos, foi amor à segunda vista, só a reencarnação espírita. O doutor Bezerra ficou. E a prova disso é a descrição que ele faz no livro, inclusive com as características dela. Nós conseguimos umas duas fotos dela, belíssimas. E ele sofreu muito com a desencarnação dela. Não era espírita ainda, entrou no processo. Essa história nós conhecemos, que ele próprio descreverá mais tarde, numa narrativa que fará O Reformador, de 1893, bastante conhecida, a célebre entrevista, em que ele fala do baque que ele sofre contra a desencarnação dessa esposa em 1863, com apenas 19 anos, a ponto dele ter vivido o que hoje nós poderíamos chamar, na época, melancolia, um quadro depressivo. E aí a Bíblia vai ser o livro, os dois grandes livros da vida dele, a Bíblia, depois o Livro dos Espíritos, em 1875, quando ele recebe, que vão nortear a sua vida nessa fase de seu erguimento. Então, essa menina, coronel, ele vai conhecê-la exatamente nessa festa de posse, em junho de 1857, quando ela tinha 14 anos. Aí ele descreve a emoção, o momento. E no ano seguinte, ele já se casa com ela, em novembro do ano seguinte. Ele se casa aí no Rio de Janeiro, através de um grande amigo, que vai ser seu amigo para o resto da existência, um padre, que será o Escobar, Luiz Escobar de Araújo. Nós conseguimos uma fotografia dele, não havia uma foto do padre Escobar, e aí depois nós fomos entender, porque inclusive tinha um quadro dele na igreja de São Cristóvão até o começo do século. Ele desencarnou em 1902, e ele, inclusive, dá uma mensagem para o Chico Xavier. Eu vim descobrir isso também depois, na década de 30, esse padre Escobar. E ninguém sabia. E nós tentamos encontrar porque tiraram o retrato dele. Uma hipótese que eu levanto, ele era muito querido durante quase 40 anos, ele foi o padre que administrou a igrejinha de São Cristóvão. O doutor Bezerra de Menezes casou e batizou todos os filhos, tanto o primeiro quanto o segundo casamento, na igrejinha de São Cristóvão. Ele era negro, era filho de uma escrava, né? E eu consegui as fotografias dele, abolicionista, amigo íntimo do doutor Bezerra de Menezes. Foi muitas vezes reuniões na Federação Espírita Brasileira, que o doutor Bezerra de Menezes assumiu, principalmente o seu segundo mandato, a partir de 3 de agosto de 1895, até o seu desenlace. Movimentou-se na campanha para ajudar o amigo que partiu 2 anos antes dele. Em 1902, ele vai no encalço aí do Dr. Bezerra de Menezes para juntos passarem a trabalhar no mundo espiritual. Então, ele se casa a primeira vez com... Você veja como um tema vai puxando o outro. Eu me empolgo aqui pelo amor que tem, aí se deixar, eu vou até 1 hora da manhã, mas vou me disciplinar. E aí ele se casa com ela, portanto, em 1858, e ela desencarna em 1863. A segunda esposa também. Nós conseguimos, inclusive, a relação de padrinhos dos dois casamentos. O Manuel Feliciano Pereira de Carvalho foi padrinho do primeiro casamento, esse grande médico, aliás, um dos grandes médicos da história da medicina no Brasil, porque foi ele que introduziu as cirurgias com clorofórmio aqui no Brasil. Naquela época não havia ainda anestesia, né? Mas a alternativa encontrada era o uso do clorofórmio, que é, pelo menos, aliviava um pouco traumas, dores terríveis dos processos cirúrgicos, né?
E ele desencarnou, inclusive, na década de 1860 também, grande baque para o filho do coração, que foi Bezerra de Menezes. Então, o primeiro casamento foi em 1858 e o segundo em 1865, 2 anos após a companheira, irmã materna da segunda esposa, retornar ao mundo espiritual. Eu sou muito amigo do Jorge Damas Martins, gosto muito, e ele, certa feita, contando numa palestra esse caso das duas esposas, ele disse algo que foi um tanto hilário, ele disse, perguntando aos que estavam assistindo a sua live. Ele perguntou, dizendo que o Dr. Bezerra de Menezes tinha casado com as duas irmãs, né? A do primeiro e do segundo casamento, que eram irmãs por parte de mãe. Perguntou qual das duas o Dr. Bezerra de Menezes havia amado mais, né? Pode ser pergunta que se faça, né? A segunda vai ficar com ele até desencarnar com 58 anos, em 1909. Aí o Jorge disse que não foi nem a primeira nem a segunda, né? Mas foi a sogra. Porque ele mudou de esposa, mas a sogra ele manteve, que era a mesma. Eu consegui uma foto da sogra, consegui uma foto do sogro, que ele tinha como pais, né? Eram 10 anos mais velho do que ele. Tanto o Tom Bezerra de Menezes foi muito abençoado, família também, adrede preparada para a vida dela, para lhe dar um suporte devido. Ô, Luciano, a Leia Brum, lá do Rio Grande do Sul, ela está dizendo assim, esplêndida dedicação. E depois ela acrescentou, pode falar até clarear o dia, viu? Tá Eu também, bom. eu também Boa concordo. noite. Falando da Tom Bezerra de Mas Menezes. pois é, eu não sei, eu não vou entrar na mesma linha de, não vou dizer fofoca que o César iniciou com os casamentos, e você também fica enfatizando que foram duas irmãs e não sei o quê, e foi a sogra. Não vou entrar nessa linha. Eu vou. Você agora falou sobre o padre. E você disse que Bezerra e o padre trabalham no plano espiritual. De onde vem essa sua informação? Foi uma informação o quê? Mediúnica? Não minha, Opa, mas pode do Chico ser, né? Xavier. Ah, foi o Chico? Foi o Chico. Está no livro também. Na década de 1930, o Chico, aliás, é bom até lembrar essas questões das efemérides, as pessoas não lembram. No ano que vem nós vamos fazer uma atividade exatamente para lembrar esse fato. Em 1935, o jornal O Globo, do Rio de Janeiro, que ainda hoje existe, é o mesmo, depois do fenômeno Chico Xavier chamar a atenção do Brasil inteiro, após a publicação do jornal, após a publicação em 1902 do Parnaso de Além Túmulo, ele encaminhou até Pedro Leopoldo, onde Chico viveu até 1959, o jornalista Clementinho de Alencar, na companhia de um fotógrafo. Isso é conhecido do movimento espírita. E ele fez uma série de reportagens que foram publicadas no Globo, ano que vem, portanto, 90 anos dessas entrevistas, e a mesma importância que o saudoso Saulo Gomes também teve em relação às entrevistas que mais tarde irá fazer nos anos 60, e, obviamente, como desdobramento da primeira que ele faz em 67, uma outra em 1970, em duas edições, que foi o Pinga Fogo, foi grandemente importante para a divulgação do Espiritismo no Brasil, projetando o trabalho de Chico. Esse repórter também, em 1935, publicou essas reportagens, e o Globo, igualmente, cedia essas entrevistas para outros jornais. Inclusive, o jornal O Povo, daqui de Fortaleza, reproduziu. Então, vai ser nesse jornal que o Clementinho de Alencar, acompanhando o trabalho de Chico, vai trazer algumas mensagens, e entre elas, uma que ninguém sabia na época. O Chico recebe a mensagem do padre Escobar, e que havia desencarnado em 1902, e o Chico disse, olha, ele é um padre que desencarnou em 1902, durante muito tempo, ninguém lembrava, né, que ele tinha sido muito querido na freguesia de São Cristóvão, não falou nem que era amigo do Dr. Bezerra de Menezes. E aí vem toda uma mensagem em que ele se reporta exatamente esse trabalho dele, já no mundo espiritual, e obviamente ligado ao Dr. Bezerra de Menezes, pelos laços imperecíveis, né, certamente que os dois têm de existências transatas, porque era uma amizade a toda prova. Ele, inclusive, estava com o Dr. Bezerra de Menezes nos momentos mais difíceis. Você tem uma ideia, nós descobrimos
No primeiro casamento, o doutor Bezerra de Menezes, quando casou, eu peguei todos os endereços do doutor Bezerra de Menezes. É coisa de louco, né? Só muito amor pelo doutor Bezerra. Eu fiz um- uma tabela com os endereços do doutor Bezerra de Menezes, desde quando ele chegou no Rio de Janeiro, em 1851, todas as casas, locais de trabalho, até 1900, quando ele desencarnou. Todas as casas, né? Peguei todos os endereços. E quando ele se casou com a primeira companheira, a Maria Cândida, até 1863, quando ela desencarna, o doutor Bezerra de Menezes morava numa das casinhas que o sogro havia lhe cedido. E vizinho a ela, ele morava numa casa, o sogro morava noutra, e o padre Escobar morava na outra casa. Então, era alguém que estava ali o tempo todo, interagindo, muito próximo, muito queridos. Então, uma figura O sogro, realmente o, extraordinária. o sogro cedeu outra casa para o padre? Cedeu uma casa para o Ele Bezerra cedeu. e uma Na casa para verdade, o era uma padre, foi casa, isso? aquelas casas antigas, elas eram Sim. de paredes comuns, contíguas, né, compridas. A rua, eu tenho anotado a rua, agora de memória eu não estou lembrado, mas era ali na região de São Cristóvão. E, então, o sogro tinha essas casas que ele chegou a alugar. Então, em 1860, 1861, 62, o doutor Bezerra, recém-casado, ele cedeu uma dessas casas para o casal, né? A outra ele morava e a outra ele cedeu para o padre. Então, Ah, era, muito bem. eles eram vizinhos, né? Então, era amiga até demais, né? Era família ali. Vamos conversar com os nossos irmãos lá do YouTube. Rosângela Mille de Souza Leite. Olá, a partir da biografia nova do Bezerra de Menezes, ela foi a primeira a postar essa pergunta. Eu acho que ela está se referindo à sua fala de hoje, se isso é sobre a biografia nova do Dr. Bezerra de Menezes. Sim, sim. A maior parte das Essas coisas informações novas. que nós compartilhamos aqui é o resultado desses anos de pesquisas, porque, como dissemos, havia muito pouca informação. Nós tínhamos aproximadamente umas 5 fotos do Dr. Bezerra de Menezes, inclusive uma que diziam que era dele e não era. Até depois nós fizemos essa correção, está no livro. Alguns companheiros publicaram essa foto. É compreensível, né? Se divulga, dizia, o doutor Bezerra de Menezes aos 35 anos. Aí eu achava estranho, porque não batia muito. Ele está de cavanhaque, de óculos, mais magrinho. O doutor Bezerra tinha uma cabeça mais redondinha. E eu tentei entender, poxa, por que essa fotografia aqui não pode ser o doutor Bezerra de Menezes? Aí eu comecei a pesquisar, aí descobri a história toda, né? Na verdade, essa fotografia era realmente do doutor Bezerra de Menezes, mas não do nosso Bezerra de Então, do Menezes. Adolfo. Era de um outro doutor Bezerra de Menezes, esses Bezerra de Menezes que vieram do Cariri, que se estabeleceram, filho de Leandro Bezerra, Joaquim da Cruz Bezerra de Menezes, que era médico militar também, daí a confusão. Ele era capitão do Exército, chegou até a ser coronel, tenente-coronel, desencarnou na década de 1920, e era um grande médico também, cirurgião, mas teve todo um caminho na vida militar. Então, alguém deve ter deduzido: olha, o doutor Bezerra de Menezes, médico militar, aos 35 anos, deve ser o Adolfo. Então, o erro vem daí. Aí, se bem que, Biógrafo evidentemente, perdoado, né? essa fotografia, de vez em quando, ela aparece aí na internet. Até recentemente, os companheiros da FEB publicaram, aí eu liguei: olha, não é o do nosso. Está publicando, mas é uma foto apócrifa, né? Mas esse biógrafo está perdoado. Tá bom, eram muitas coincidências. Não, isso acontecia muito, erros assim. Olha só, o Luiz Guilherme Luciano está dizendo que ele é de um centro espírita aqui no Rio de Janeiro, Fundação Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Ele gostaria, depois você pode falar sobre isso e tal, é, se você poderia fazer uma palestra lá sobre o patrono deles. Outra pergunta, se já teve histórias que contam o motivo de Bezerra fundar tantos centros. Dele, desculpa, a última Ele fundar. fundar, criar. Tá. Vamos com o maior prazer. A Nádia se encarrega aí de passar o nosso contato. Vamos com alegria. Isso. Quando Espera só um encarnado, instante, deixa eu dizer então, Luiz Guilherme, você passa por aqui, mesmo que seja mais no individual, no privado, o seu contato para eu repassar para o Luciano. Está bem, Luiz Guilherme? Antes, você já vai falar sobre isso, sobre criar muitos centros, que eu ainda tenho sim, aqui outras perguntas do YouTube,
E eu ainda tenho as minhas, Pronto, imagine. então eu vou ser bem sucinto para tentarmos Isso, aproveitar vamos mais. lá. Quando encarnado, ele não fundou tanto centro assim. Ele participou de vários grupos. Grupos que tinham Bittencourt Sampaio, Antônio Luiz Saião, o próprio Médio João Gonçalves do Nascimento, o Grupo Fraternidade, o Grupo Regeneração do Rio de Janeiro, e outros tantos mais que ele participou, mas não foi assim uma quantidade de centros que ele fundou. E participou da Federação Espírita Brasileira em duas gestões, em 1889, era um mandato de 2 anos, até a derradeira, que é o mandato renovado de 1895 até o seu desenlace em 1911. Então, ele não foi o fundador de Centro Espírita quando De encarnado muitos nesse centros. sentido. Agora, desencarnado, surgiram a partir exatamente de 1900, o ano da desencarnação dele, e nas décadas seguintes, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em várias partes do Brasil, centros espíritas com o nome de Bezerra de Menezes. Não Muitos, foi fundado muitos. por ele, né? Mas por pessoas que o admiravam, e aí você vai ter um surto, né, no bom sentido, de centros com esse nome, Centro Bezerra de Menezes. Isso, a Mary Araújo está nos cumprimentando, desejando paz e bem a todos nós. O Eduardo Rosa também nos cumprimentando, boa noite. Ele é, deve ser seu conhecido, porque ele é Dudu do SEGE, no Ceará. Centro Sim, Espírita conheço. JE. Minha querida. Pois é. Gardênia Carlos, boa noite, meus irmãos. É sempre muito importante ouvir nosso irmão Luciano, que nos traz fatos interessantes e tão detalhados em suas palestras. Aí ele escreve aqui wash hands, wash hands, wash hands. Eu não sei exatamente se é um código entre vocês, mas está aí. E ele diz, Carlos Gardênia, quantos fatos interessantes. É mesmo, né, Luciano? A Lilian Grace Amadio agradece por tantas informações desse espírito de escola. E em tantas oportunidades recebi sua ajuda, um verdadeiro homem de bem e luz. Todo o meu respeito e gratidão a Bezerra. Nós todos aqui acompanhando você, Lilian. Quem de nós nunca recorreu a Bezerra e nunca foi atendido por Bezerra, não é? Sempre recebemos uma resposta, um auxílio, uma ajuda importante. É uma emoção nesse momento de gratidão ao nosso querido Bezerra de Menezes. Bom, agora, para não fazer muito feio de emoção, me escapou no início da sua fala, quando você falou do Fabiano, né, do Anchieta Fabiano, e você falou do Manuel da Nóbrega. Me escapou, você disse que é uma encarnação de Emmanuel ou outro nome? Não, não. Eu falei do Manuel da Nóbrega, que no futuro será o nosso Emmanuel, né? É isso, exatamente. Ok, então tá. Mas tinha um terceiro nome, outro espírito que estava com eles nessa história do romance ficcional, que é o índio Tibiriçá. Exatamente, você falou sobre isso. É, eram Você esses falou três sobre isso. personagens. Que lindo isso. Como é que ficaram os filhos dele? E como foi que ele perdeu, inclusive, a casa da família? Na verdade, ele não chegou a perder a casa, ele estava passando por dificuldades. A casa era alugada, né? A partir de 1895, ele aluga essa casa, que era uma casa. Ele nunca teve uma casa própria? Teve várias casas. Por exemplo, na década de 1870, na fase dele empresarial, ele, principalmente quando esteve à frente da Companhia Arquitetônica do Rio de Janeiro, que projetou o bairro de Vila Isabel, ele prosperou muito materialmente falando. Houve momentos em que ele tinha muitas propriedades. Inclusive, chegou a ter 3 chácaras na Estrada Velha da Tijuca. Mas a Bezerra era totalmente desligado, ajudava a família e talvez o seu ímpeto nesse caminho empresarial fosse mais pensando na família, que era uma família numerosa, né, os filhos, mas o fato é que ele vai perder tudo isso, por conta, conforme dissemos, já na República, a partir de 1890, com a malograda política do encilhamento, política econômica da época que não deu certo. Então ele perde praticamente tudo, da noite para o dia. E essas casas que ele tinha, inclusive ele amava a chácara da Estrada Velha da Tijuca, em que ele vivia, em que ele fazia essas reuniões mediúnicas, tinha um laboratório lá, um médium português que era amigo deles,
Sarmento Brito, né, que era o responsável também por algumas das mensagens. Então, ali ele viveu momentos muito felizes. E ele teve de vender as duas que ficavam do lado, por conta dessas dificuldades financeiras. E isso nós botamos nos jornais da época, fomos observando lá as dificuldades pelas quais ele vai passando, de tal maneira que ele já tem de vender essa casa também, em 1891, 1892, e aí ele decide alugar. Então ele encontrou essa casa, que foi a última, em 1895. Nós pegamos, inclusive, o proprietário, como dissemos, o valor do aluguel, tudo isso, né? Nós colocamos lá Tá para quem bom. quiser depois checar. E ele desencarna. Quando ele desencarna, realmente ele não tinha nada, 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 nada mesmo em termos de materiais, de propriedade. E, inclusive, posteriormente, 2 anos depois, 3 anos, alguns amigos se mobilizaram para que, junto às autoridades competentes, a segunda esposa, a Cândida Augusta, pudesse ter uma pensão. Porque naquela época, ao contrário também do que se pensa, a gente pode até dizer, mas ele foi político durante muito tempo. Naquela época, inclusive, uma das razões do seu empobrecimento, segundo os jornais da época, foi a política. Porque na política não se pagava o que se paga hoje, as vantagens que os nossos políticos têm hoje nem se comparam. Vereadores eram 9 na Câmara Municipal. Ele praticamente tinha que dar de si, dar os seus próprios recursos para poder exercer a vereança. Só para você ter uma ideia, muita gente diz, ele foi para a política, deixou de trabalhar. Não, não. Ele nunca deixou de exercer a medicina. Mesmo sendo vereador, deputado geral, Ai, concomitantemente, ele continua trabalhando. essa Naquela época era informação, assim. essa informação é de base, E do não, ponto de ele não vista viveu da política. ético-moral para o exercício de função pública. Ele não Vamos viveu da sempre política. enfatizar isso. Todos nós que estamos aqui, quando falarmos sobre Bezerra, vamos enfatizar isso, que é É, um fundamento moral, ético para o exercício de função pública. Posso claro. falar aqui sobre a Lilian Grace Amadio, ou Amadio? Ela está perguntando se você pode deixar o nome do livro, por gentileza. Pois não. Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão. Eu não sei como é que se encontra hoje. Antigamente estava saindo pela Amazon agora, mas depois se for o caso, né, já uma companheira nossa que talvez até esteja na live, ela tem um contato, ela vende esses livros, divulga no Brasil inteiro, né? É um livro que Mas como é que a Lilian Grace vai chegar a essa informação? eu não sei se a Meire está assistindo. Eu posso passar o contato. Ela tem o seu contato depois? Isso. Ô, Pronto. Lilian Grace, você, por favor, então, deixe o seu contato aqui para nós fazermos o link com a amiga que pode estar nos assistindo aqui. O Carlos Gardênia, gratidão, Luciano, e ao ICEB pela live maravilhosa. A Lilian Grace, novamente, todos nós, eu creio, muita luz a todos. Podemos fazer bem rapidamente, Bom, Luciano, tipo assim, ping-pong. é. Você buscou a medida do caixão do Dr. Bezerra para estabelecer 1,60? Exatamente, querido. Nós temos todas as guias de sepultamento, não só dele, porque nós fomos para checar as informações, nós conseguimos, não é nem no cemitério, hoje se consegue na Santa Casa de Misericórdia. Nós conseguimos um amigo, inclusive um amigo que se chamava Crisógono Bezerra de Menezes. Ele desencarnou pouco tempo antes do livro ser publicado. Já velhinho, ele veio a Fortaleza, nós nos tornamos amigos, ele morava no Rio, e nós pedimos muita ajuda dele, né? E ele era Bezerra de Menezes, mas descendente dos Bezerra de Menezes da Paraíba do Sul. E ele fez, na época, não tínhamos as facilidades da internet, uma busca a nosso pedido, exatamente na Santa Casa, e nós conseguimos os assentos de óbitos de todos os filhos com a guia de sepultamento. Então, você tem, quando você tem o assento de óbito, você tem na guia a dimensão, exatamente a dimensão do caixão. E Tá? qual era a Então, o tamanho do dimensão do caixão, você caixão? vê o Você tamanho do lembra? caixão. Oi? Você lembra a dimensão do caixão? O caixão dele era de exatamente 1,62 m, era pequenininho. Aí você faz a dedução, 1,60 m. Tá certo. É, com que idade a Antonica, né, a escrava,
foi adotada? Com que idade? Assim que nasceu. Ela foi adotada Ah, é? recém-nascida. Ela nasceu em agosto de 67, e a Ernestina, a outra filha do doutor Bezerra de Menezes, ela nasceu em setembro. Então, a diferença de um mês. Agora eu vou cometer uma inconfidência aqui, mas o doutor Bezerra não vai ficar chateado comigo, não, que era muito comum naquela época, né? A, a, a Tonica, né, a Antônia, ela, na verdade, era uma escrava. Naquela época acontecia isso. O sogro do doutor Bezerra de Menezes teve um envolvimento com uma escrava, né? Então, dessa relação nasceu a Antonica, né? Que, portanto, Ah, foi adotada e era irmã da segunda esposa, né? Mas conseguiu ah, viver que... bem. Isso era muito comum naquela época, né? Aham, A escravidão, infelizmente, era escrita. exatamente, exatamente. Ah, mas isso aqui é muito interessante, realmente. É, passa lá em. Gente, No valeu livro, no livro muito eu essa... coloco isso aí. Isso, tá Estou ok. revelando. Quando a família custeou a edição de A Loucura sob o Novo Prisma, você disse que a família publicou com seus próprios recursos Isso. isso. E a FEB também editou. Foi a FEB editou a obra com os recursos da família ou são duas edições diferentes? São duas edições distintas. Explicando, a família resolveu. O doutor Bezerra de Menezes, essa foi a obra da vida dele. Sim, Ele nos traz uma obra eminentemente científica, o doutor Bezerra de Menezes, numa época em que ainda estava em fase de estruturação, tanto a psicologia quanto mais a psiquiatria, né? E o doutor Bezerra de Menezes viveu essas experiências todas, principalmente a razão desse livro se deveu ao processo obsessivo pelo qual passou o filho mais velho, filho Adolfo. dele. Inclusive, nós obtivemos informações nos textos originais, porque o livro original ele era duas vezes maior do que o que saiu publicado, porque ele foi tirando muita coisa. E nós tivemos acesso na FEB, o livro está manuscrito. E o fato é que ele queria dar um viés científico ao livro, que, embora ele fosse da Academia Imperial de Medicina, se valia dos estudos médicos, e se vale também, faz uma conexão extraordinária com a obra eminentemente científica do Pentateuco Espírita, que é o Livro dos Médiuns, que é de 1861. Então, ele colhe informações do Livro dos Médiuns, uma obra fantástica. E é uma obra hoje que você lê de uma sentada, mas o livro original ele era quase 3 vezes o tamanho do que sairá em 1920. Então ele vinha fazendo reparos no livro, mudava alguma coisa que ele não gostava, retificava, até a situação de um diálogo que ele tem com a entidade espiritual, quando ele dialoga com o obsessor do filho, ele muda muita coisa, que era uma coisa até mais drástica do que posteriormente foi publicado. Então, ele iria apresentar em 1900. Não apresentou a obra, porque desencarnou, né, como dissemos. Ele iria, em setembro, fazer a apresentação pessoalmente na França, mas desencarnou em abril de 1900 e, infelizmente, fisicamente, pelo menos, não foi. E a obra ficou engavetada, ficou esquecida. Aí é que os filhos, em 1920, certamente com o intuito de tributar a memória paterna, depois de 20 anos da desencarnação dele, com seus próprios gastos, seus próprios recursos, eles passam a publicar, e esse livro saiu pela editora Boêmia, uma editora do Rio de Janeiro. Então, é uma edição particular. Somente em 1946, portanto, 26 anos após, foi que a Federação Espírita Brasileira tomou para si o livro, né, evidentemente com acerto com a família, com acordo com a família, e de lá para cá é que vem editando o livro, né? Deveriam ter já no começo do século pega esse livro, né? Não sei bem as razões, mas a família o editou. A ligação ou a reencarnação ou a encarnação de Bezerra como Zaqueu consta de mais de um livro, inclusive na FEB. O próprio Bezerra chegou a fazer referências sobre isso, Não, encarnado ou não, desencarnado? não. Encarnado, não, né? Desencarnado, nós temos essa informação, né, através da Dona Ivone, do Amaral Pereira, né, que nos passa essa notícia alvissareira trazida pelo Leão Tolstói. Mas ele próprio encarnado, nós não encontramos nada que fizesse menção a alguma possível existência transata dele. Nada, nada.
Mas a informação é segura porque vem de Dona Ivone. É o que eu estou dizendo. Eu sempre sou muito cuidadoso, sabe, querido, em relação a essas histórias especulativas sobre Exatamente, encarnações. Eu exatamente. sou muito cuidadoso. Então, até que eu tinha um amigo aqui em Fortaleza, ele já desencarnou, o professor Manuel Lima Soares. Ele, num tom de brincadeira, ele vinha de uma formação materialista, era social, era professor de sociologia da Universidade Federal do Ceará, e ele dizia sempre: olha, em matéria de reencarnação, eu só aceito uma, é a de que Jesus disse, e por isso eu confio, que João Batista é a reencarnação de Elias, que foi Jesus que disse. Fora disso, eu não aceito mais nada. Claro que um tanto exagerado, mas você tem essa revelação que eu aceito, por se tratar de Dona Ivone, e uma de Chico também, que fala que ele é um dos personagens do romance Ave Cristo, É Cristo. João Corvino. Isso. É, então, essa é a tua a fonte, que é uma fonte para nós, né? De que É, o é. Bezerra foi Zaqueu, né? Isso, exatamente. Olha, nós temos aqui o Carlos, aqui, nosso editor visual. Ele está dizendo, só curiosidade, ele coloca assim. Luciano, voltando à questão do caixão. Se essas medidas do caixão são externas e a madeira tendo pelo menos 1 centímetro de espessura, o doutor Bezerra poderia ter menos de 1,60. Poderia ter mesmo. Os filhos dele, eu cheguei a ver da mesma forma. Eu não estou com a dimensão exata aqui, mas pelos cálculos que nós deduzimos, exatamente dando os descontos devidos, ele era baixinho. Houve épocas que ele ficou um pouco mais inflacionado, ele engordou um pouquinho, depois emagreceu nas provações porque passou. Os filhos também eram todos pequenos, tinha filho com 1,56 m. Os dois que desencarnaram, eu peguei do Adolfo Júnior, o Adolfo Júnior tinha 1,58 m, o Antônio tinha 1,58 m, então eram menores do que ele, né? Então, e olha, aí você já deduz que eles desencarnaram novos, né? Então era baixinho, o doutor Bezerra era baixinho. E, inclusive, ele era muito amigo do Joaquim Manuel de Macedo, um grande escritor, que também era médico, seu colega de medicina e na vereança, porque também foi vereador, e ele se referia ao Joaquim Manuel de Macedo como Macedinho, né, porque era baixinho. Então, talvez alguns colegas o chamassem de Bezerrinha. Viana de Carvalho também era pequenininho, do tamanho do doutor Bezerra. Eu acho que as grandes almas parecem Chico Xavier, tudo é pequenininho. Será que é uma coincidência, né? Os pequenos frascos é que estão Acho no que divino popular, os grandes exatamente. medianos, né? A essa altura, as filhas também, Todas você deve, pequenininhas. todo E mundo as pequenininho, esposas menores até, um metro e é nós cinquenta. A ainda. Dodoca, que é a segunda esposa, era 1,52 m, né? Pequenininha, baixinha. Muito bem. Bom, ainda tem um aqui. A gente não vai terminar, hein? O Luciano, o Luiz Guilherme pergunta: por que toda essa dedicação ao Bezerra? Vem de outras vidas? Não sei. Eu me lembro muito de uma canção. Eu não gosto nem tanto dessas músicas sertanejas atuais. São universitárias que dizem, né? Eu gosto daquela mais antiga, raiz. Mas tem uma música que dizem que é o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, né? Uma dessas músicas dizem, é o amor, é a gratidão que nós nutrimos por esse espírito. Como dissemos, nós tivemos uma prova, uma das mais evidentes da minha vida, assim, eu vou compartilhar porque é uma coisa assim, usando a expressão dos jovens, né, de 10, 15 anos, surreal. Meu garoto Davi, que hoje está com 20 anos, esse aqui sobre quem eu fiz menção, ele tinha 3 aninhos, 4 aninhos, teve uma febrícula, 37 graus, e eu tinha chegado, eu fui pegar meu pai, no grupo espírita que ele frequentava, isso era na quarta-feira à noite, a mãe dele, minha esposa, estava no hospital, ela era enfermeira trabalhando, no hospital Unimed na época, e eu fui pegar meu pai quando a babá dele liga dizendo que ele tinha apagado. Aí eu fiquei, deixei meu pai, voltei, peguei o carro, aí cheguei os irmãos mais velhos desesperados, que ele não reagia. E eu sem saber do que se tratava, né? E eu peguei, estava 37,5, não era razão para que ele apagou totalmente. Aí eu coloquei no carro, liguei para minha esposa e partimos, graças a Deus, isso foi à noite, não tinha trânsito, não tinha nada. E a babá, que é uma pessoa muito querida, que até hoje está conosco, ela dizia, seu Luciano, ele não reage, ele não reage. E eu comecei a
me desesperar a dirigir, mas mantendo a calma, a serenidade. E houve um momento que eu disse, sabe, querida, nunca contei isso, estou contando pela primeira vez, publicamente, Nádia. Doutor Obrigada. Bezerra, eu disse assim, doutor Bezerra, pelo amor de Deus, foi o que me veio a hora, né? Salve a vida do meu filho. Na hora que eu disse isso mentalmente, a babá grita, disse, olha, ele mexeu e pegou, aqui nós chamamos no Ceará de bubu, né? O biquinho dele, a chupetinha. Colocou na boca. Só deu tempo ele colocar na boca. Aí assim que ele chegou no hospital, já estava tudo preparado lá, né? Nós entramos para a UTI. Ele entrou, na hora que ele entrou, foi exatamente o momento que ele convulsionou. Aí depois nós descobrimos que ele precisou tomar um medicamento na fase inicial, né? Que teve essa convulsão, que eu pensei que ia ter alguma sequela, não teve nada, pelo contrário. Hoje ele está fazendo ciência da computação, né? Esse é afilhado do Dr. Bezerra de Menezes, e esse eu tenho a certeza plena da ação, do momento, das coisas que aconteceram. Então, isso também, mas eu já pesquisava sobre o Dr. Bezerra, né? A minha gratidão por ele, o amor, de encarnação, não sei. Se foi alguma coisa, eu posso ter sido adversário dele, ter feito alguma coisa também, né? Para atrapalhar o trabalho dele como espírita, né? Então, não sei. Um dia talvez saiba, mas eu sei que eu gosto muito desse ser. Amo. Você e todos nós amamos o Dr. Bezerra, por óbvio, e também amamos você aqui no ICEB, que está mais uma vez tão agradecido pela sua presença amiga, gentil, delicada, competente, pelo amor que você deixa transparecer nesse seu trabalho tão digno, tão sério, como pesquisador, como professor, como expositor espírita. O ICEB está mais uma vez muito agradecido por toda a infusão de amor que desceu sobre o nosso estudo deste nosso encontro, neste momento de amor, de agradecimento a Jesus, a Maria, aos nossos anjos da guarda, aos nossos amigos espirituais e a Bezerra de Menezes. Nós vamos pedir a Rosa para fazer a nossa prece de gratidão aos mentores e ao Luciano. Antes da prece, eu queria agradecer muito, Luciano. Muito, muito bom. Aprendi muito sobre a vida do Dr. Bezerra hoje, né? Eu confesso que eu nunca li assim, especificamente como médica, né? Quando eu estive lá no Conselho Regional de Medicina, vi que tem a foto dele. Quando eu estive na Assembleia, né, dos vereadores, tem lá a foto do Dr. Bezerra. Mas que eu tivesse lido especificamente biografia dele, não. Na nossa casa, que se chama Cristófilos, nós temos a nossa creche, tem o nome do Dr. Bezerra de Menezes. Teve uma época em que a creche pensaram em fechar a creche, né? Mas aí ele mandou uma mensagem dizendo que a creche era o maior investimento espiritual do Cristófilos, que a creche não era para ser fechada, que se tentasse resolver os problemas econômicos que às vezes as casas têm, né? De uma outra maneira. Realmente a creche não foi fechada e hoje o Cristóvão está muito bem de suas finanças. Então, realmente não era nada, não era pela despesa da creche em si, eram outros problemas, né? Então, eu queria agradecer muito pelo que eu aprendi hoje sobre a vida do Dr. Bezerra, e eu acho que agora eu estou até mais interessada em ler o livro e aprender mais sobre ele. Mas vamos então, até pelo E o avançar do livro, mundo. só para repetir, hein, Rosa? O livro é Dr. Bezerra, hein, Luciano? Dr. Bezerra, Seu Bezerra de Tempo, Menezes, o homem, o seu Seu tempo Tempo e sua missão. e Sua Missão. Então vamos lá, Rosa. Rosa é a nossa Então, vice-presidente. vamos unir então nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, Maria, nossa Mãe Espiritual, e também ao nosso querido Bezerra de Menezes, agradecendo pela oportunidade que tivemos hoje, pelos conhecimentos que adquirimos aqui, pelo interesse que desperta em cada um de nós de conhecer mais sobre esse grande trabalhador da doutrina espírita,
Aproveito para agradecer, porque 2 vezes já, por problemas com as minhas filhas, eu também recorri ao Dr. Bezerra de Menezes e tudo correu bem. Então, somos todos devedores e amigos, né? E companheiros na nossa fé, na nossa doutrina. Queria, então, nesse momento, agradecer a cúpula espiritual do nosso ICEB, que nos permite essa oportunidade de continuar estudando, e agradecer a Nádia, né, pela organização que faz todo esse trabalho de divulgação da doutrina espírita, e ao nosso expositor por todas as informações e pela maneira tão didática que ele expõe esse tema. Assim, vamos agradecendo em nome da nossa direção espiritual do nosso ICEB, vamos encerrar a nossa reunião de hoje, agradecendo a Deus Pai, a Jesus nosso Mestre e a Maria, essa grande oportunidade que tivemos aqui hoje de conhecimentos e aprendizado. Graças a Deus.